Olá pessoal, eu sou o professor Cristiano. Nas duas próximas aulas eu irei falar sobre os nutrientes presentes nos alimentos que a gente consome. Então hoje eu irei falar sobre o grupo dos carboidratos e o grupo dos lipídios. Os alimentos vão ter várias funções. A principal função é fornecer energia para o crescimento do corpo humano. Pensem num bebê. Para um bebê desenvolver o corpo e aumentar de tamanho até chegar à fase adulta, ele precisa aumentar a quantidade de células do corpo. Esse aumento de células só ocorre se o corpo dele tiver energia suficiente para que as células se dividam e essas células que estão surgindo e as que já existem se mantenham vivas. Essa energia que o corpo do ser humano utiliza vem dos alimentos. Uma outra função dos alimentos é fornecer energia para a renovação dos tecidos do corpo e dos órgãos. Cada órgão e cada tecido é formado por células, então esses tecidos e órgãos precisam de energia para continuarem funcionando corretamente, precisam de energia para se renovar. Tecidos são renovados periodicamente no corpo humano, então quando um tecido está velho, ele vai sendo renovado, né? Novas células são colocadas no lugar e esse tecido se renova. Os órgãos também, já que os órgãos são formados por tecidos. E essa renovação de células e tecidos e órgãos vai ocorrer com a energia que a gente retira dos alimentos. Uma outra função dos alimentos é fornecer energia para a movimentação do corpo, para as contrações musculares. Então a gente só consegue se movimentar, só consegue andar, correr, falar, movimentar os braços, ter expressão facial no rosto, porque a musculatura vai utilizar a energia presente nos alimentos para conseguir se movimentar. O coração, por exemplo, fica constantemente bombeando sangue. O coração é formado basicamente por músculos. É o que predomina no coração, são músculos. Então, esses músculos precisam de energia para continuarem se movimentando, continuarem se contraindo e bombeando sangue, e essa energia vem dos alimentos. Bom, outra função dos alimentos é fornecer energia para a manutenção da temperatura do corpo. O ser humano e os outros mamíferos são endotérmicos. O que significa isso? Eles conseguem manter a temperatura do corpo constante, e essa temperatura que o corpo dos mamíferos produz vem do metabolismo. Quando o mamífero consome algum alimento e está digerindo esse alimento, e esse alimento vai para a célula, ocorre uma liberação de calor. É esse calor que o mamífero utiliza para manter a temperatura do corpo constante. Então, os alimentos desempenham uma função importante nesse aspecto. Para vocês terem ideia, pessoas que vivem em locais frios precisam consumir mais alimentos do que pessoas que vivem em locais quentes. Por exemplo, digamos que uma pessoa que vive no Nordeste vá viver numa região muito fria, como o Polo Norte, vai passar um tempo no Polo Norte. Então, a quantidade de alimentos que essa pessoa tem que ingerir quando ela estiver no Polo Norte vai ser maior, porque o frio na região é maior, então ela tem que consumir uma maior quantidade de alimentos para o corpo produzir calor quando estiver metabolizando esses alimentos. Já a pessoa que vive num local quente não precisa consumir tanto alimento. O alimento que ele vai consumir serve basicamente para fornecer energia para ele ter as funções vitais dele mantidas, né? Para ele conseguir se movimentar, para os órgãos funcionarem. Mas uma pessoa que está num local frio, além das necessidades vitais, ainda precisa produzir uma quantidade maior de calor para o corpo sobreviver a esse ambiente que tem uma temperatura muito baixa. Cada alimento vai dar uma quantidade de energia diferente. Essa energia é chamada de caloria, então cada alimento vai ter uma quantidade de calorias diferentes. Agora, como o organismo produz energia a partir do consumo de alimentos? Dentro das nossas células, nós temos uma organela chamada mitocôndria. Essa mitocôndria vai ser responsável pela produção da energia que o nosso corpo utiliza para viver. A mitocôndria precisa de algumas substâncias. Por exemplo, os nutrientes que estavam presentes naquele alimento que a gente consumiu vão ser levados até a mitocôndria, né? Eles são carregados pelo sangue para todas as células do nosso corpo e, entrando nas células, esse alimento vai chegar até as mitocôndrias. E a mitocôndria também precisa do oxigênio que a gente respira diariamente para misturar o alimento com o oxigênio e, num processo conhecido como respiração celular, produzir a energia que o nosso corpo precisa para se manter vivo.
O que define quantas calorias cada pessoa precisa por dia? É basicamente o peso da pessoa. Quanto mais pesado você for, maior será a sua necessidade calórica. Então, uma pessoa que pesa, por exemplo, 50 quilos, vai precisar de menos calorias por dia do que uma pessoa que pesa 90 quilos. Então, é basicamente assim. Pessoas que pesam mais precisam de mais calorias durante o dia, pessoas que pesam menos precisam de menos calorias durante o dia. Bom, o primeiro grupo que eu vou falar para vocês hoje é o grupo dos carboidratos. A função básica do carboidrato é fornecer energia para o corpo. Então, é um nutriente que é energético. A grande maioria dos carboidratos é obtida a partir do consumo de vegetais. A única fonte de carboidratos que não é de origem vegetal é o mel, que é um alimento produzido pelas abelhas, então ele tem origem animal. Mas todos os outros carboidratos vêm de vegetais. Bom, os carboidratos são divididos em alguns grupos. Eu vou mostrar para vocês cada grupo e vou mostrar os alimentos presentes nesses grupos. O grupo dos cereais, por exemplo, é formado por trigo, centeio, cevada, milho, arroz, aveia. Então, todos esses nutrientes se enquadram no grupo dos cereais. Tem um outro grupo de carboidratos, que é o grupo dos alimentos feitos com farinhas de cereais. Alimentos que contêm carboidratos, nesse caso, né? Então, neste grupo estão os bolos, as bolachas, os pães e o macarrão. O grupo das raízes e tubérculos é o grupo formado por batata, aipim, cará, cenoura e beterraba. O grupo das leguminosas são os carboidratos que estão presentes no feijão, na soja, no amendoim, na ervilha, na lentilha e no grão de bico. Também tem os carboidratos que estão presentes nos alimentos feitos com açúcar comum, que são as tortas, os doces, os chocolates, o sorvete, as balas, chicletes, etc. E o grupo das frutas. As frutas são formadas por um tipo de carboidrato chamado frutose. Uma característica que quase todos os carboidratos têm é possuir o sabor doce. Não significa que todos os carboidratos vão ter essa característica, mas a maioria possui esse sabor doce. O carboidrato mais abundante é o amido. Ele vai estar presente em quase todos os alimentos que contêm carboidrato. Quase todos esses alimentos que eu mostrei para vocês até agora vão possuir amido na constituição. A cana-de-açúcar, por exemplo, é formada por um carboidrato chamado sacarose. Então, quando você vai no mercado e compra aquele açúcar que você utiliza para adoçar suco, café, esse carboidrato é a sacarose. A sacarose é formada basicamente pela união da glicose com a frutose. Então, ela é formada pela união da glicose, que é o açúcar mais simples, com a frutose, que é aquele açúcar presente nas frutas. Bom, a fibra alimentar é formada por um tipo de carboidrato chamado celulose. A fibra alimentar é importante para pessoas que têm prisão de ventre. Quando você consome fibra alimentar junto com água, ela vai aumentar a mobilidade, a motilidade do bolo alimentar que chegou no intestino grosso. Então, a pessoa consegue formar fezes mais pastosas e a pessoa que tem prisão de ventre, por exemplo, consegue eliminar essas fezes com mais facilidade. Agora, a fibra alimentar só será eficiente se tiver misturada com água. Se a pessoa consumir muito alimento rico em fibra e não tomar a quantidade correta de água, a fibra alimentar não vai realizar essa maior movimentação do bolo fecal, que está no intestino grosso, e a pessoa vai continuar com dificuldades de eliminar as fezes. Bom, os lipídios são um grupo de nutrientes que tem como principal função servir como reserva energética. Então, nosso corpo também vai utilizar os lipídios para a produção de energia, assim como utiliza os carboidratos. A diferença é que o nosso corpo geralmente utiliza primeiro os carboidratos e ele só vai utilizar os lipídios depois que a quantidade de carboidratos estiver baixa. Por que isso acontece? Porque o nosso corpo consegue produzir energia mais rápido utilizando os carboidratos do que os lipídios. Se a atividade precisar de uma quantidade de energia grande e rápida, e essa produção de energia tem que ser rápida, o corpo utiliza os carboidratos. Se a atividade for moderada, por exemplo, uma caminhada, então o corpo vai utilizar os lipídios, porque ele não está precisando de energia rapidamente, então ele consegue tirar energia dos lipídios. Mas se a atividade for rápida e o corpo precisar imediatamente de energia, ele usa os carboidratos, já que a obtenção de energia dos carboidratos é mais rápida.
Os lipídios podem ser de origem animal ou de origem vegetal. Vou mostrar para vocês os principais grupos de alimentos de origem animal e vegetal que contêm lipídios. Bom, os lipídios de origem animal são aqueles presentes no leite, na manteiga, nos queijos, no creme de leite, na gema de ovo, nas gorduras das carnes, na salsicha, no presunto, no bacon, na maionese. A carne, por exemplo, não significa que ela é toda formada por lipídio, não. Só a gordura é lipídio. Essa parte de dentro da carne, avermelhada, é proteína. Geralmente, um alimento não vai ter só um tipo de nutriente, ele vai ter vários nutrientes diferentes, mas um sempre vai predominar. No caso dessas carnes aqui da imagem, tem uma grande quantidade de gordura e também tem uma grande quantidade de proteína. Os lipídios de origem vegetal, obviamente, são encontrados em vegetais. Nesse grupo estão óleos, amendoim, castanha, azeite, abacate, coco. Os lipídios de origem vegetal geralmente são mais saudáveis do que os lipídios de origem animal. Mas tanto o lipídio de origem vegetal como o lipídio de origem animal devem ser consumidos em uma quantidade menor, porque a quantidade de energia que eles fornecem é muito elevada. Então, se você consumir muito lipídio, muito alimento rico em lipídio, a tendência é que você ganhe muito peso e acabe engordando. Bom, agora por que ficamos gordos consumindo muito lipídio? É basicamente assim, o nosso corpo vai pegar aquele lipídio que consumiu, vai transformar parte desse lipídio em energia, para que o corpo utilize essa energia para realizar as funções vitais, e o que sobra o corpo armazena nos tecidos. Tá? Tem um tecido no nosso corpo que é o tecido adiposo. Então, os adipócitos, que são as células do tecido adiposo, vão receber essa gordura que a gente consumiu e vão ficar cheios. Quanto mais adipócitos cheios a gente tiver, mais gordura a gente armazena no nosso corpo e mais peso a gente ganha. Então, é basicamente assim, se você consumiu mais gordura do que o seu corpo precisava para produzir energia, o excesso vai ficar armazenado no seu corpo e você vai engordar. Agora, como a gente fica gordo consumindo muito açúcar? O açúcar é carboidrato, então boa parte desse açúcar que a gente consome, se a gente estiver fazendo atividade física durante o dia, se tiver uma vida movimentada, a gente vai consumir esse açúcar porque o corpo utiliza o açúcar para produzir energia. Só que se você consumir açúcar em excesso, uma parte é utilizada para produzir energia, o que sobra vai ser armazenado no fígado e outra parte é transformada em gordura e é armazenada nos seus adipócitos. Então, basicamente é assim, você vai engordar quando você consumir mais energia do que o seu corpo precisa. Se o seu corpo precisar por dia, por exemplo, de 1.500 calorias e você consumir 2.000 calorias, você vai engordar. Se o seu corpo precisa de 1.500 calorias e você consome 1.000 calorias, você vai emagrecer. Então, o ganho de peso que você tem é basicamente por um excesso de comida que você consome, por um excesso de caloria que você ingere durante o dia. Bom, levando isso em consideração, a gente tem que prestar atenção no tipo de alimento que a gente consome. Cada alimento vai ter um tipo de nutriente. Cada nutriente vai fornecer uma quantidade de energia diferente. Então, para você ter uma alimentação saudável, você tem que consumir todos os nutrientes, obviamente, né? Que cada um vai ter seus benefícios, mas tem que consumir em maior quantidade aqueles nutrientes que vão ser menos energéticos. Porque se você for consumir um nutriente que tem muita energia, a tendência é que você engorde. Então, sempre tem que se consumir nutrientes de todos os grupos e em maior quantidade aqueles nutrientes que são mais saudáveis e fornecem menos calorias, né? E que dão mais saciedade. Bom, pessoal, a aula de hoje finaliza aqui. Qualquer dúvida podem colocar nos comentários. Até a próxima aula.